Graças a Deus que nós podemos confiar neste Senhor. E o que cantamos aqui, irmãos, eu tenho certeza é uma realidade nas nossas vidas. Se você esteve bastante atento à letra das canções, as letras falam sobre coragem, as letras falam sobre fé. Martim Lutero escreveu o hino Castelo Forte ao Nosso Deus. Num momento dramático da sua história, em que se ele não tivesse tido de fato coragem para levar adiante o que Deus havia colocado no seu coração, certamente ele não teria sido um divisor de águas e provavelmente nós não estaríamos aqui abrindo as Escrituras e procurando extrair delas verdades e viver essas verdades não como um mito religioso, mas de fato como uma realidade na nossa experiência. Hoje eu quero falar aos irmãos sobre coragem e fé. E para isso quero convidá-los a abrirem no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Vamos ler esta passagem bastante conhecida. Perdão, eu disse Lucas, é Mateus, irmãos. Perdão, desculpem. Mateus, no capítulo 14. Vamos ler do verso 22 até o verso 32. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do verso 22 até o verso 32. Diz assim o texto: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada foi Jesus onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem! Sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Elas duas caminham juntas. Uma depende da outra e uma não consegue subsistir sem a outra. Fé e coragem. Uma torna a outra legítima. Você não pode dizer que tem fé se você não tiver coragem, porque a coragem é o lado prático da fé. Por outro lado, você não terá coragem de uma forma legítima se a fé não estiver presente. Coragem é intrepidez. Coragem é uma atitude firme de bravura. É a ação de não parar, mas continuar avançando, ainda que você perceba que você está no meio do perigo. A coragem nos colocará em risco.
e fará que por muitas vezes a gente tome atitudes talvez estranhas, por acreditar que algo muito melhor está nos aguardando do outro lado do mar, ou do outro lado do vale da sombra e da morte. Coragem é a firmeza de espírito que leva alguém a enfrentar situações desafiadoras, situações verdadeiramente difíceis, sejam elas de ordem física, sejam elas de ordem emocional ou moral. Tudo o que nós fazemos nesta vida exige de nós coragem. Qualquer coisa que você vai fazer, você vai precisar ter coragem. Você precisa de coragem para levantar de manhã e para enfrentar a rotina extenuante do trabalho e vencer semana após semana. É verdade ou não é? Você precisa de coragem. Você precisa de coragem para assumir o volante de um carro e dirigir na cidade de Salvador, no meio do caos desse trânsito, ameaçado por ladrões, por meliantes. Chegar em casa são e salvo todos os dias é um ato de bravura, é um ato de coragem. Você precisa de coragem, ouçam isso, solteiros, para casar. Você precisa de coragem. É ou não é, casados? Você precisa de coragem para tomar uma decisão e se casar, para formar uma família, para manter um casamento até o fim, cuidar de um lar. Precisa de coragem. Precisa de coragem para ter um filho e para criar este filho no caminho de Deus, no meio de um mundo tão controverso, no meio de um mundo tão perturbado como está o nosso. Precisa de coragem para colocar um filho na escola e saber lidar com os efeitos do que vai acontecer com ele. Lidar com este menino e colocá-lo para estudar, sem saber quem serão as pessoas que irão influenciar a cabeça dele numa direção ou favorável ou contrária ao que você sempre ensinou. Precisa ter coragem. Precisa ter coragem para fazer um curso, depois de certa idade, depois de um tempo na vida, partir para uma outra direção profissional, assumir um outro desafio no trabalho, virar a página, mas não intempestivamente, fazer isso com muita consciência, com muita responsabilidade, soltar as amarras do passado e avançar, porque você ainda está vivo. Você ainda tem energia, você ainda tem vida. É necessário coragem para enfrentar as injustiças da sociedade e para ser um militante da paz, não um militante da guerra, nem um militante do próprio nariz. Você já me ouviu dizer isso aqui várias vezes. Eu não aceito militantes do próprio nariz. É necessário ter coragem para enfrentar os reais problemas da sociedade como um todo e ser um militante da paz no meio de uma sociedade tão injusta e tão desigual como a nossa. Para fazer diferença num mundo onde cada um está olhando para si mesmo, onde cada um está olhando para os seus próprios interesses. Ser um combatente da dor, da exploração alheia, da fome, do descaso com o mais fraco, tem que ter coragem. Você vai precisar de coragem para se humilhar e reconhecer um erro e voltar atrás, pedir perdão. A Bíblia diz: confessai vossas culpas uns aos outros. Meu Deus, quase nada nessa vida exige tanta coragem como confessar com a própria boca os seus próprios pecados, as suas próprias falhas, os seus próprios erros, reconhecê-los, sem medo da punição, sem medo das consequências. A coragem
torna um homem ou uma mulher relevantes neste mundo. A coragem nos impulsiona a fazer aquilo que outros não estão fazendo e não têm coragem de fazer. A história da humanidade foi escrita por pessoas que tiveram coragem, por gente que não se deixou abater pelo medo, não se deixou intimidar pela covardia, mas avançou com coragem na direção daquilo que era talvez desconhecido, daquilo que era impossível de ser alcançado, daquilo que era perigoso e ameaçador. É necessário ter coragem para ser relevante no meio da sociedade. É necessário ter coragem para romper com o passado, para não perder privilégios até então alcançados, para avançar na direção de outros desafios ainda maiores, que seriam muito mais abrangentes, que nos ajudariam a cumprir de uma maneira muito mais plena a nossa missão neste mundo, tendo um resultado melhor da nossa própria vida. É necessário ter coragem para enfrentar o Calvário. É necessário ter coragem para que o sangue, para que o suor se torne em sangue. É necessário ter coragem para assumir uma missão, quando o que você tem diante de você é o cálice dolorido da morte, quando o que está em jogo é a missão que foi confiada a você por alguém que é superior. É necessário ter coragem para anunciar o Evangelho de Cristo e para assumir a si mesmo como um cristão no meio da sociedade e dar bom testemunho da fé cristã. É necessário ter coragem para assumir responsabilidade pela palavra de Deus, ao ponto de que, se for necessário morrer por ela, você morrerá, como aconteceu com Estevão, um dos primeiros mártires da igreja, e com tantos outros no decorrer da história. É necessário ter coragem para ler, para aprofundar-se, para crer e para obedecer às Escrituras Sagradas. É necessário ter coragem para romper com um pecado escravizador. E assim, ser um estranho no meio de uma sociedade que anda numa mão diferente da nossa. É necessário ter coragem para ser cheio do Espírito Santo de Deus. É necessário. É necessário ter coragem para romper determinadas amizades. É necessário ter coragem para sair de uma relação abusiva. É necessário ter coragem para abandonar um relacionamento contrário à vontade de Deus. É necessário coragem para dizer a verdade. É tão mais fácil mentir. É tão mais fácil publicar com os nossos lábios aquilo que não corresponde à realidade e nos esconder atrás de alguma mentira. Enfim, a coragem é necessária em qualquer momento da nossa vida e da nossa história. Existem, irmãos, nas páginas das Escrituras Sagradas, inúmeras histórias que mostram quão necessário é ter coragem para entender planos de Deus, para seguir o rumo orientado por Deus, para vencer os desafios de Deus para nós, enquanto nós aqui vivemos. Qual seria o objetivo de Deus em virmos à luz neste mundo? Sermos mais um? No meio de tantos? Esse é o objetivo de Deus? Mais uma pessoa que vem e tem um destino normal entre os normais?
Eu acho que não. Eu realmente acredito que Deus tem uma missão específica para cada ser humano que vem sobre a face da terra. Para cada um. Mas se você não tiver coragem, num determinado momento você deixa essa missão para trás. Você abandona isso para trás. As páginas do Velho Testamento e do Novo Testamento nos mostram inúmeras histórias de superação do medo, histórias de vitórias extraordinárias alcançadas diante dos inimigos que eram muito mais superiores, que eram mais fortes. Histórias verídicas de homens e mulheres que deixaram de lado a covardia, a pusilanimidade e avançaram na direção de alguma coisa que era superior. Abraão, movido pela coragem, tendo apenas a voz de Deus, mais nada, deixa uma vida segura e confortável e avança numa direção desconhecida. Mais do que isso, demonstra grande coragem quando Deus diz a ele em Gênesis 22, me dá o seu filho. E Abraão pega aquele menino. Pare e pense bem naquela passagem. E o leva, e o coloca num altar, e diz, Deus, ele não é meu, ele é teu. Precisa ter coragem. Esse filho não é meu, esse filho é do Senhor. Jacó precisou ter coragem quando, depois de 26 anos, em que havia traído seu próprio irmão, voltar e olhar o irmão olho no olho, e se humilhar, e pedir perdão, sabendo que ele havia sido jurado de morte. Moisés é um homem de grande coragem nas Escrituras Sagradas, um exemplo de vida para mim e para cada um de nós. Primeiro, quando enfrenta os poderes do grande Faraó. Depois, quando recebe e aceita a dura e terrível missão de conduzir aquela jornada de retorno do povo de Deus à terra prometida. Um povo difícil, de índole terrível, um povo de cerviz endurecida. Quem de nós aqui já não se encantou com aquele adolescente ruivo, de fisionomia gentil, feição bonita, mas impetuoso e corajoso, que vai visitar os irmãos e vê os irmãos sendo afrontados por um grande guerreiro, muito forte, poderoso, chamado Golias, e ele vê todos os irmãos guerreiros dele se acovardarem, com medo, e aquele menino, impetuoso, forte de espírito, olha para os irmãos e diz, quem é esse incircunciso? Quem é ele? Para que venha desdenhar do nosso Deus, do Senhor dos exércitos. E você conhece bem a trajetória de Davi, este homem segundo o coração de Deus. A Bíblia destaca a coragem da rainha Esther. Para quem costuma dizer que a Bíblia é machista, ela é cheia de exemplos de mulheres. E Esther é uma mulher extraordinária. A rainha Esther, sob risco de morte, decide entrar na presença do rei em favor do seu povo que havia sido jurado de morte. E da boca dela sai um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Esther diz assim, vão, ajuntem todos os judeus que se acham em Suzã, jejuem por mim, não comam, não bebam por 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas servas faremos o mesmo, e assim entrarei na presença do rei, ainda que isso esteja fora da lei, e se ali perecer, pereci. Era um risco.
Se quando ela entrasse, ele não estendesse o cetro na direção dela, imediatamente ela morreria. Mas ela vai, corajosamente, e entra. Quem de nós já não se emocionou com a história de Daniel e dos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, que se recusam a dobrar-se diante da imagem do grande rei Nabucodonosor, e são acusados por isso, e ameaçados. Nabucodonosor diz: ou vocês se humilham diante da minha imagem, ou vocês irão para a fornalha de fogo. E Daniel diz: quanto a isso, não precisamos te responder, ó rei. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das suas mãos. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses e nem adoraremos a sua imagem de ouro. E foram para onde? Na fornalha. Corajosamente. E Deus os livrou. Mais adiante, Daniel, ainda no ímpeto, na coragem que Deus lhe deu, não teme enfrentar a cova dos leões por manter a sua fé, a sua legitimidade diante de Deus, a sua integridade, a sua devoção ao Deus dos céus, rompendo assim com poderes humanos. Corajosamente. Daniel não foi politicamente nem um pouco correto. Nem ele, nem seus amigos. Se nós queremos, irmãos, fazer alguma coisa relevante sobre a face da terra, se nós queremos que a nossa vida seja significativa, nós vamos ter que ter coragem para isso. Sem coragem você não vai para lugar nenhum. Sem coragem você não explora o novo, o desconhecido. Você não vai atrás daquilo que pode intimidá-lo e desafiá-lo. Por isso Paulo diz ao Timóteo, que é seu discípulo: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas sim de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Nesta passagem que nós acabamos de ler, irmãos, Pedro é o protagonista. Pedro, o pescador. Pedro, aquele homem rude do mar. Instintivamente, Pedro é um homem corajoso, por força do ofício, por força do tipo de vida que ele vivia. Ele já era corajoso, um homem acostumado a enfrentar o mar, um homem acostumado a enfrentar tempestades. Pedro era impetuoso para falar, as mãos de Pedro eram ágeis no manejo de uma espada. Pedro era aquele tipo de pessoa que por personalidade não recuava fácil, mas avançava, e ia para cima do desafio, da briga. Mas Jesus vai ensinar Pedro algo muito superior, algo que vai além. Jesus vai mostrar para Pedro uma nova dimensão da coragem. Não é a mera coragem humana, irmãos. Não é a mera coragem humana. Não é o mero descalabro das atitudes movido pelo ímpeto e pela paixão. Não. Mas é a coragem de confiar na pessoa certa, na hora certa, na direção certa, com humildade de espírito. É a coragem que provém da fé, é a coragem que provém da confiança de que você ouviu a voz de alguém e agora você está movido por essa voz. Você está fazendo exatamente o que ele ordenou você fazer, e não se esquivando, e não fugindo, e não se acovardando. A coragem precisa estar associada à fé, e eu chamo de fé
o fato de você ouvir com clareza o que Deus está mandando você fazer e confiar sem temor na voz do Senhor, naquilo que Ele está orientando. Então o texto é muito claro. As atitudes de Pedro saltam diante dos nossos olhos. O cenário você já observou no texto. Jesus deixa propositadamente os discípulos e eles avançam na direção daquilo que era o cotidiano deles. Pedro enfrentou aquele mar infinitas vezes na sua vida. Então ele conhece bem o vento, ele conhece bem as ondas, ele conhece bem a embarcação, ele sabe manejar muito bem as velas do barco, os remos. Ele sabe. Mas o texto diz que vem sobre eles uma tempestade e eles não conseguem vencer. E sabe uma coisa interessante? Que quando você é muito acostumado a fazer uma coisa, mas você coloca no seu ambiente gente que não está acostumado, se torna uma dificuldade muito grande. Dos discípulos todos ali, apenas 2 ou 3 deles eram bons e estavam acostumados com a embarcação sobre as águas. Os outros não. E aí sabe o que o povão faz quando o grupo que tem medo é maior do que o grupo que não tem? O grupo que tem medo influencia quem não tem. Então, muitas vezes eu já saí de barco e às vezes as pessoas entram no barco e falam assim, vai afundar? Vai, claro, por isso que a gente está entrando nele. Claro que vai. E às vezes as pessoas entram e elas ficam ali segurando no barco, meu Deus, meu Jesus e tal, até a gente chega e fala, irmão, já chegou, já. Pedro está no meio dos seus companheiros, discípulos, e eles não são pescadores, apenas 3 deles eram. E eles estão enfrentando aquele mar, e Jesus deixa de propósito. E lá pelas horas da noite, Jesus vem caminhando sobre as águas, e de repente, no meio daquela confusão, eles olham, lá vem um camarada andando. Você já pensou que medo, gente? Pare e pensa um pouquinho, você está no meio do mar, no escuro, de repente você levanta o lampião assim, quando você levanta o lampião, vem um negócio andando por cima da água assim, ó. Eles ficaram apavorados, começaram a gritar de medo, meu Deus, agora a gente vai morrer aqui. E Pedro, no meio disso, ouve a voz de Jesus. Não temam, sou eu que está aqui. Sou eu. Senhor, é o Senhor. Sim, sou eu. Então, se é o Senhor mesmo, olha a impetuosidade de Pedro. Se é o Senhor, me manda aí ter com o Senhor andando sobre as águas também. E Jesus diz para Pedro, vem. Irmãos, no meio da tempestade, o lugar mais confortável que tem é dentro do barco. O lugar mais seguro que tem é dentro do barco. Nós estamos cercados de situações que nós mesmos lutamos por elas e forjamos essas situações, e elas se tornaram o nosso mundo, a nossa fonte de equilíbrio, de conforto, de tranquilidade. E às vezes Deus nos desafia a sair deste ambiente confortável e partir para algo muito mais intenso, muito mais profundo, de muito maior risco. E Jesus disse para Pedro, venha. E Pedro obedece à voz de Jesus e deixa o barco confortável e sai por cima das ondas. E começa a caminhar. Eu vejo em Pedro uma outra atitude muito bonita, porque os olhos dele estão fixos em Jesus. Nesse momento, Pedro não está olhando para nada, ele está olhando para Cristo, como Paulo diz, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então Pedro está com os olhos fixos em Jesus, e ele vai caminhando, lentamente, até chegar próximo de Jesus, muito próximo. E no momento em que Pedro chega muito próximo de Jesus,
ele se defronta com a sua humanidade. Eu fico pensando o que aconteceu em Pedro. Particularmente, irmãos, eu não acho que Pedro estava com medo de morrer afogado. Porque eu conheço pescadores, eu sei como eles são. Eles mergulham de noite em águas profundas. Eles sabem nadar muito bem, eles têm uma resistência extraordinária sobre as ondas. Eu acho, na minha percepção, que o que Pedro teve naquela hora foi orgulho. Eu acho que ele vinha olhando para Jesus, cheio de temor, e quando ele chegou pertinho de Jesus, ele olhou para os discípulos e falou: viu como eu sou bom? Viu? E nessa hora, tirou os olhos dele. O texto diz que ele sentiu o vento, ele sentiu o ambiente, ele olhou para os lados, ele tirou os olhos do foco. Então ele começa a afundar, e Pedro sabe que tem uma lição espiritual por trás, ele sabe que é uma situação diferente, ele sabe que não é um mergulho como os mergulhos cotidianos, é algo mais profundo. E uma das coisas lindas que Pedro tinha, ele reconhecia fácil os seus erros. As pessoas que reconhecem facilmente os seus erros são mais facilmente tratadas por Deus. Quanto mais tempo nós demoramos para reconhecer os nossos erros diante do Senhor, maiores as lutas e provações e mais intensa a chicotada de Deus sobre nós. Então Pedro reconhece logo que ele está tendo temor, que ele tirou os olhos dele do foco, que ele está assustado, que ele está orgulhoso, que ele está se achando. Ele reconhece essas coisas todas e começa a afundar e clama ao Senhor: Senhor, eu não dependo de mim, eu dependo do Senhor. Me socorre, Senhor. Me socorre, Senhor. Ele mostra humildade. E Jesus toma ele pelas mãos, segura firmemente e o traz de volta. E conduz Pedro novamente para dentro do barco. E Pedro entra no barco, se assenta, olha para os companheiros, e todos eles dão glórias a Jesus. Todos eles reconhecem que Jesus é o Senhor. Pronto, já preguei minha palavra de hoje. Eu fico aqui pensando que a nossa geração tem sido uma geração tão enfraquecida de alma, de coração. Cristãos cheios de mimimi. Já ouviu essa expressão? É uma expressão moderna. Mimimi. Sabe o que é um crente cheio de mimimi? É uma pessoa que se ofende com facilidade. São as pessoas muito melindrosas. Eu acho que nós temos uma tendência muito grande, cada um de nós, de estabelecer quadrantes, sabe? Cercar a nossa vida e a nossa história com esses quadrantes de proteção. E aí parece, irmãos, que nós ficamos como bebês que estão o resto da vida dentro de um cercadinho. E o que é interessante, no cercadinho, mas com o dedo assim, a vida é assim, assim, sabe como é? Dentro do cercadinho, ensinando para todo mundo como é a vida. Às vezes nós estamos assim, presos, sabemos tudo sobre a vida, somos inteligentes, somos sábios, temos muito conhecimento. Meu desafio para você é: desça do barco e vá andar sobre as águas. Desça do barco. Saia desse quadrado, saia desse ambientezinho apertado, deixe de lado o seu discurso, avance na direção de alguma coisa que Deus esteja lhe mostrando, que seja desconhecido, que seja desafiador. Mas mantenha os seus olhos fixos em Jesus, olhe para Jesus, peçam a Deus que Ele possibilite vocês de irem além de si mesmos. Ouse pisar nas águas profundas, sob a voz do Senhor. E se você afundar, e se você cair, peça socorro, porque o Senhor não quer matar você, Ele quer que você sobreviva e que você seja uma grande bênção. É isso que Ele quer fazer com sua vida. Ele não está longe, Ele não está disputando palavras com você.
Ele está ali para nos socorrer. Quando eu olho para essa passagem, irmãos, eu fico pensando, meu Deus, quantas oportunidades incríveis nós já perdemos na vida, por medo, por covardia, e às vezes sob o pretexto de que nós somos prevenidos, precavidos, prudentes, organizados, e nós colocamos a nossa vida toda certinha numa planilha e dizemos, vai ser assim. Ó Espírito Santo de Deus, se o Senhor quiser me abençoar, tem que ser dentro da minha planilha, viu? E às vezes o Senhor fala assim, eu vou bagunçar sua planilha toda, eu vou confundir tudo que você planejou, porque não são seus planos, são os meus planos para você. É diferente, não é o que você quer fazer, é o que eu quero fazer através da sua vida. Então eu queria desafiar você hoje, dizer, Senhor, isso tem incomodado meu coração. A gente vai continuar esse mês falando sobre coragem aqui, mas eu queria desafiar você a dizer, Senhor, será que eu, num determinado tempo da minha vida, depois de levar todas as chicotadas que já levei, me tornei uma pessoa resistente ao Senhor? Será que eu estou acomodado dentro do barquinho, o barco está balançando para lá e para cá, e o Senhor aparece e diz assim, eu quero te dar uma experiência maior, uma dimensão mais profunda, e você reage e diz, não, aqui é o meu lugar, eu estou aqui, eu estou seguro, eu estou tranquilo. Meu desafio para você é, peça a Deus que você ajude a discernir a voz do Senhor. Se você me perguntar, pastor, você acha que Deus pode dar orientações específicas para a minha vida? É claro que pode. Ele pode falar aos meus ouvidos? Pode sim, claro que Ele pode. Não sei se Ele vai fazer isso. E observem que as circunstâncias em que Deus fez isso foram muito específicas, mas no geral, Deus nos dá sim claras evidências de onde nós temos que ir e o que devemos fazer. Algumas dessas coisas, quando nós chegarmos no juízo final, nós vamos dizer, Senhor, eu não sabia. Ele falou, eu falei tantas vezes para você. Você lembra quantas vezes você foi para a igreja e eu falei ao seu coração? Você lembra quantas vezes você estava numa classe de escola bíblica e eu falei com você? Quantas vezes você estava num grupo pequeno e eu usei a voz do seu líder do grupo pequeno para falar com você? Quantas vezes você sentou na sua casa e abriu a minha palavra e eu falei com você? O problema não é eu falar, o problema é você ouvir o que eu estou falando. Por isso, a coragem tem que vir associada à fé. Por isso a coragem tem que ser alguma coisa que extrapola o nosso raciocínio humano. E de vez em quando Deus vai fazer umas coisas muito malucas com a gente. Muito, que a gente não pode imaginar. Se você me perguntar assim, pastor, você tem medo? Tenho, muitos medos. Mas eu tenho conversado com Deus e dito, Senhor, eu quero submeter meus medos ao Senhor. E o que o Senhor quer fazer com a minha vida, faça do jeito que o Senhor quiser. Continua avançando, Senhor, não me deixa parar. Eu não quero ser empecilho ao que o Senhor quer fazer nessa vida, através da minha história, da minha experiência, do que o Senhor já me deu. Eu não quero ser empecilho, eu quero caminhar sobre as águas e fazer a tua vontade. Amém, irmãos? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Feche seus olhos neste momento. Como é que você se viria naquele momento de terrível pavor? Como você se veria dentro daquele barco? Como você tem se visto nas circunstâncias da sua vida em que você sente medo, em que obedecer a palavra de Deus parece ser uma grande desvantagem? É verdade. As situações ao redor de nós nos ameaçam de uma maneira muito intensa. Puxa, ou eu obedeço aqui o que o Senhor está falando, ou as pessoas deixam de ser meus amigos. Ou eu obedeço o que Deus está falando, ou eu perco o emprego. Ou eu obedeço o que Deus está falando, ou eu vou ser considerado por algumas pessoas como gente de segunda categoria. O Senhor olha para você e fala assim, eu quero convidar você a andar sobre as águas. Se o sol se for e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me Tu és. Se o mar
traz a dona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Queria fazer um desafio para você. Deus tem falado aos nossos corações. Às vezes, irmãos, nós nos acomodamos, e a acomodação é algo terrível na nossa experiência, porque ela tem uma sensação, nos dá uma sensação muito grande de conforto, de segurança, mas nem sempre é verdade. Às vezes a gente sabe disso, a gente tem decisões sérias para tomar na nossa vida, e a gente vai jogando essa decisão para frente, a gente vai deixando para depois, a gente não toma responsabilidade, porque a gente sabe que as consequências de uma decisão nossa serão muito grandes e trarão muito desconforto e muito desequilíbrio talvez. Mas você sabe quando o Espírito de Deus fala com você, você sabe disso. E eu queria desafiar você nesse momento a ter coragem de dizer: Senhor, eu quero andar sobre as águas. Eu quero andar, Senhor. Eu quero andar além de mim. Eu quero andar numa dimensão diferente de tudo que eu tenho visto. Não que tenha que acontecer algo extraordinário. Eu não estou dizendo isso para você. O que eu estou dizendo para você é que você precisa evitar a acomodação. E que você precisa pedir para o Senhor: Senhor, me dá coragem. Associa a coragem à minha fé. Me ajuda a ouvir ao Senhor, a fé é isso, me ajuda a ouvir a Tua voz com clareza, e enche o meu coração de intrepidez, de uma atitude de bravura, para que eu saia da minha acomodação, Senhor, e eu seja uma bênção nas Tuas mãos. Deus tem uma missão para cada um de nós, irmãos. Deus tem uma missão para cada um de nós, e nós não realizaremos essa nossa missão se nós não tivermos coragem de colocar essa fé sob o teste do Senhor. Então, se você sente que você tem andado defasado na sua fé e na sua coragem, e você gostaria de pedir para o Senhor: Senhor, renova a minha coragem diante do Senhor, eu queria que você levantasse do seu lugar e você viesse aqui à frente orar comigo. Se você olhar para a sua vida e você pensar assim: eu posso ir além, mas eu não tenho ido, e para dizer a verdade, eu sei que eu posso, mas eu não gostaria de ir. Eu queria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui, e aqui você pudesse orar e dizer: Senhor, é comigo que o Senhor está falando hoje, e hoje eu quero mudar o jeito do meu coração, eu quero submeter o meu coração ao Senhor, e se eu não tenho tido coragem e capacidade de ouvir a Tua voz, eu quero Te ouvir, e ouvindo a Tua voz, eu quero Te obedecer, não importa quanto isso vai custar para mim, Senhor. Eu quero andar. O que vem depois dessa tempestade? Eu não sei. O que é que o Senhor vai fazer? Eu não sei, mas eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ser também como um daqueles gigantes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, homens e mulheres que não temeram diante da voz do Senhor, que colocaram em risco sua própria vida e disseram: Senhor, eu aceito, eu acato. Saia do seu lugar e venha aqui e diga: Senhor, é comigo que o Senhor tem falado. Eu queria que os pastores subissem aqui ao palco neste momento, para que nós pudéssemos orar a Deus por toda a igreja, e enquanto a equipe estiver cantando, saia do seu lugar e venha orar aqui conosco. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a Deus
levantamos a nossa voz ao Senhor nesta manhã, reunidos aqui como teu povo. O Senhor tem falado conosco por meio da tua palavra, Senhor. O Senhor tem algo muito maior preparado para cada um de nós. A tua palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Senhor, às vezes nós nos prendemos a nós mesmos, as nossas limitações, as nossas fraquezas, e nós não acreditamos de verdade que o Senhor possa nos ajudar a dar um passo além de nós mesmos. Pior do que isso, Senhor, nós nem queremos mais. Senhor, eu sei que nessa manhã tem pessoas aqui que não acreditam nisso. Ó Deus, em nome de Jesus, muda a disposição do nosso coração, Senhor. Coloca fé sobre nós, nos ajuda a discernir a tua voz, nos ajuda a entender os momentos em que o Senhor claramente fala conosco e a dar uma resposta. Senhor, não nos permita permanecer estáticos no nosso lugar, mas no instante que o Senhor nos convidar e disser: vem, eu quero que você tenha coragem de caminhar sobre aquilo que não é natural, é sobrenatural, aquilo que não está ao seu alcance, está além de você. Eu quero caminhar com você, venha, que nós possamos ouvir a tua voz, Senhor, que nós possamos acatar com responsabilidade, com amor, com firmeza, com determinação, o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. A tua palavra diz que aquele que começou uma boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, nós temos decisões importantes diante de nós, nós temos responsabilidades para as quais nós precisamos de coragem. Que em nome de Jesus, o teu Espírito Santo nos encoraje nesta manhã, que possamos buscar o enchimento do Espírito, Senhor, para que o teu Espírito nos ajude a discernir a tua voz, e Ele mesmo nos impulsione a dar passos na direção dos desafios do Senhor para nós, ainda que desafios muito maiores do que nós, mas que serão vencidos pelo poder e pela tua graça, Senhor. Abençoa o teu povo nesta manhã, renova a nossa fé, renova a nossa coragem diante do Senhor, faz-nos andar sobre as águas, Senhor, faz-nos andar sobre as águas, movidos pela tua voz, com os nossos olhos fixos no Senhor. E se por um momento na nossa trajetória nós tivermos medo, que o nosso coração jamais venha duvidar de que o nosso Senhor estenderá a mão e nos recolherá para si. Abençoa o teu povo que aqui está, Senhor. Abençoa toda a tua igreja, recebe deste lugar a nossa adoração e o nosso louvor. Que o teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo e a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus seja com todos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, diga a ele: seja forte e corajoso, porque o Senhor é contigo. Deus abençoe, irmãos, vamos em paz.